Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de segunda-feira, 17 de novembro de 2025, 26 graus nesse momento, vai ser uma manhã nublada, né? A chuva pode aparecer aí, a possibilidade é de 20%, a umidade relativa do ar está em 55%, mas vai cair, porque a temperatura vai subir até os 33 graus ainda hoje. Nós temos aí, nesse meio tempo, uma situação de possibilidade de chuva ou uma estiagem muito forte, e aí no final da tarde, aqueles temporais que são pertinentes desse tempo, né? Passando daqui nesta manhã, então 31 graus, 31 graus, de máxima hoje, segundo o termômetro. Deve chegar aos 35 graus. Sensação térmica. Mas logo pela manhã nós tivemos 21 graus. A temperatura estava gostosa. E aí agora está subindo, né? Então é o normal dessa época. 31 de máxima, 21 de mínima, 10 graus de amplitude térmica. A possibilidade de chuva aí de 20%. Pode ser que agora no período da manhã não tenha, tá? Então, é a primavera brasileira aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Então, passando aqui para poder falar com você a respeito de algumas coisas que estão... nós ficamos alguns dias sem fazer por causa da situação da tecnologia aí, e a gente respeita, porque a tecnologia, o que vale mais dentro do ambiente hospitalar, num primeiro impacto, é a segurança do paciente no físico, tá? O espiritual, o emocional, a gente vai cuidando aos pouquinhos, de acordo com as nossas possibilidades aí, e conforme eles vão abrindo espaço, a gente vai fazendo. Então, a primeira coisa que eu preciso alertar você, presta bem atenção nisso daqui. Nós temos algumas pessoas que estão com alguns problemas, porque elas são desobedientes. Desobediente. Desobediente faz exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não importa, tá? Se eu vou ficar desidratado, se eu for pegar uma insolação, não me importa. Não tô nem aí com isso. É isso. Você é um desobediente. Só que a hora que precisa de ajuda, aí começa a reclamar daquilo que era para ter sido feito e não foi feito. Que era a precaução, né? Então, se você é um obediente, não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não faça. Isso só serve para você pegar uma desidratação ou uma insolação. Outra coisa, o ambiente familiar, que é a casa da gente, né? Residencial, ou o nosso comércio, onde a gente trabalha, é responsabilidade nossa. Tudo que estiver dentro do quadrilátero nosso ali, né? Dentro dos nossos muros, responsabilidade do cidadão. Limpar a sua casa, responsabilidade sua. Escorpiões e mosquito Aedes aegypti normalmente aparecem dentro de casa. E por que aparece? O escorpião, ele aparece em sujeira. Muita coisa suja, muita tranqueira, resto de material de construção civil jogado no quintal ou lá no fundo da sua empresa, do seu empreendimento. E aí o que acontece? Eles aparecem para poder comer os bichinhos que ali também se proliferam. Baratas, lesminhas, essas coisinhas aí. Então presta atenção. Escorpião gosta de lugar sujo. Você limpa o seu espaço, muito provavelmente você não vai ter contato com escorpiões. Outra coisa, mosquito Aedes aegypti, ele faz o seu criadouro em tampas de garrafa, tampinha. Se tiver cheia de água da chuva e tiver num lugar favorável, a água limpinha, ele vai fazer daquele ambiente um ambiente favorável para a proliferação, né? Para que ele coloque seus ovos e já vira larvas, já está picando as pessoas. Se ele estiver infectado com a dengue, e a dengue for hemorrágica, ele pode te matar. Então, o mosquito Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e se a dengue for hemorrágica, você pode morrer. Tá bom?
dado esse recado, eu quero falar uma outra coisa aqui para vocês, que é duas numa coisa só. Tem gente descartando sofá, armário, mesa, cadeira, pallets em lugares que não é de descarte desse tipo de material. Existem os lugares de coleta desse tipo de material e você precisa procurar para descartar corretamente isso daí. Por quê? Porque se você descarta num ambiente que a gente chama de terreno baldio, alguém vem lá e quer colocar fogo. E aí fica pior a situação, porque ele coloca fogo, pega fogo no mato, aí vira aquele rolo. A fumaça piora a qualidade do ar, também esquenta, vira aquele efeito estufa, e tem gente que tem problema de rinite, sinusite, bronquite, tudo que é it vai dar problema. Quem tiver problema no sistema respiratório vai ter problemas graves se estiver perto de alguém que está colocando fogo. Então, a melhor coisa que tem a fazer, não colocar fogo e não descartar em lugar errado. As duas atitudes aí tem multa sim. E se você estiver no meio do mato, na zona rural, não coloca também não. Tem multa para você também se você colocar fogo no mato. Se você colocar fogo, complica a situação para você se a fiscalização te pegar. Beleza? Tá dado esse recado? 4 recadinhos, acabou. Então, outra coisa aqui, ó. Vamos falar agora bem rapidamente, e nós precisamos falar rapidamente disso, porque às vezes acontece de pessoas virem falar que parece que só tem gente para poder atrapalhar. Aprenda. Eu coloquei essas imagens das águias aí no fundo aí da nossa tela, para que a gente possa aprender com as águias. Alguns historiadores, algumas pessoas, biólogos principalmente, pessoas que estudam as águias, eles dizem que as águias são perturbadas por corvos quase sempre. O corvo senta nas costas da águia, porque ele é menor, ele senta na costa da águia, fica bicando a cabeça dele, perturbando a águia. Sabe o que a águia faz? Ela voa alto, muito alto. Quando o corvo senta, ela pega e vai para as alturas. Quando ela chega nas alturas, o ar lá é rarefeito, tem pouco oxigênio. A águia aguenta ficar lá, o corvo não. O corvo é um preguiçoso que vive de comer aquilo que sobra, sabe? Aquilo que até resta daquilo que a águia pescou, né? Tá aí, ó, ela pescando. O corvo não pesca, ele vive de comer coisa podre. Ele vive de comer aquilo que sobra dos outros animais. Pode prestar atenção para você ver. Toda vez que você vê alguém que está te perturbando, pode saber, é alguém que está desocupado, não tem o que fazer e acaba perturbando você. Então foi a nossa conversa de hoje de manhã, né? De pessoas que gostam de perturbar. E até quando a pessoa está passando por um momento de dificuldade, de problema, dentro de um ambiente hospitalar, a visita dela é indesejável. A visita dela poderia ser barrada. Por quê? Porque ela perturba o ambiente hospitalar, perturba quem está internado, perturba aqueles que estão trabalhando no ambiente hospitalar. Já não é fácil lidar com gente doente. Ainda aparece gente para poder visitar e acaba perturbando. O final de semana parece que não foi muito bacana para o pessoal da equipe de enfermagem, equipe médica, corpo clínico, né? Pessoal da limpeza aí, da hotelaria. Parece que não foi muito bom para vocês não, né? Muita gente perturbada querendo dar regras ou aprender de algumas coisas que não são pertinentes a eles, né? Não querem aprender a se comportar no ambiente hospitalar. Então, essas pessoas não são águias, elas são corvos. E a Bíblia fala a respeito de águias, e eu creio que a respeito de águia nós precisamos aprender muita coisa. Por isso que está escrito lá, aprender. Nós precisamos aprender com as águias. Veja o que diz Isaías no capítulo 40, versículo 31 e 32. Não, é 30 e 31, tá?
Está errado aí. O 32 não existe, é o 30 e o 31. O 30 diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31. Tá? Depois, se você quiser, lê o 32 também, lê o capítulo inteiro, mas eu quero falar a respeito disso daqui. Os jovens, quando acabam correndo, eles ficam exaustos, ficam cansados, e eles tropeçam, e eles fazem coisas erradas. Mas aqueles que estão esperando no Senhor, e é o nosso foco, esperar no Senhor. Esperei com paciência, o salmista estava falando, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e renovou as minhas forças. Se fosse colocar na fala, na linguagem do capelão, ele ia falar isso daí, né? Ele se inclinou para mim e atendeu o meu clamor. Às vezes, não poucas vezes, nós precisamos dizer não. Às vezes, o não é curador, né? Às vezes o não, ele sara. Por quê? Porque existem pessoas que não sabem ou não tomam aquilo que é de limite para elas. Elas não querem saber disso. Conta-se que algumas pessoas que perturbavam um ambiente, que gostavam de perturbar uma comunidade, foram convidadas a montar uma comunidade para elas. E colocaram à disposição dessas pessoas tudo quanto foi forma delas construírem essa comunidade e viverem em paz. Sabe o que aconteceu? Acabaram solitárias, porque elas, entre elas, uma perturbava a outra de tal forma que não conseguiam viver em comunidade entre elas, então tiveram que se afastar. Os iguais, assim já dizia uma irmã minha que é falecida, que os iguais, os opostos, se atraem, né? Aí fala assim, os opostos não se atraem. Só vem gente perturbar aqueles que estão perturbando aquela situação que anteriormente era uma situação favorável para alguém. Pode prestar atenção para você ver. Quando você está fazendo alguma coisa que está ajudando uma outra pessoa, aquele que nunca fez, vai vir te perturbar. Vai. Por menor que seja. Se você não estiver fazendo nada, não estiver ajudando ninguém, não estiver mudando a vida de ninguém, ninguém vai te perturbar. Mas se você estiver fazendo e você estiver colocando a sua vida à disposição de Deus, aqueles que não estão à disposição de Deus irão ser oposição. O pior é que quando essas pessoas que vão ser oposição, elas acabam querendo ser aquilo que você é, não conseguem, mas continuam dizendo que são e fazendo o contrário. Essa é a situação. Gente que só dá boca para fora, né? Sabe até voar, tem até um bico, mas só serve para perturbar a águia. Então, quando isso acontecer, voa alto, sai de perto, fica longe. Tem um amigo meu que é pastor, ele diz assim, fique longe de pessoas tóxicas. Um dia eu perguntei para ele, falei, como assim tóxicas? Gente que é tóxico, já o nome já fala, tóxico. As pessoas que são dependentes químicas, que foram colocadas no momento de dependentes químicos, ele está intoxicado com uma situação que faz mal para ele, mas que alguém já deu para ele. Alguém financiou isso para ele. Então, se você quer ficar livre de infecções, de problemas, de necessidades que não são favoráveis para a sua vida, fique longe dessas pessoas. E, se possível,
peça para que elas não venham te visitar. O ambiente hospitalar é um ambiente que é para pessoas que querem ajudar ou que estão dispostas a ajudar e querem fazer o melhor para essas pessoas que estão internadas. É isso. Às vezes acontece de entrar alguém no ambiente hospitalar, como foi o caso desse final de semana, que perturbou todo o ambiente. E aí, quando eles vão embora, se aquele paciente não for realmente esperto e falar com aqueles que são os trabalhadores do ambiente hospitalar, do hospital, eles acabam ficando mal também com o pessoal do corpo clínico, do corpo médico, do corpo de enfermagem, não é? Então, o meu pedido para você, esqueça o que aconteceu, esqueça. Comece uma segunda-feira abençoando a vida de muitas pessoas. E aí você, com toda certeza, vai ter uma semana diferenciada, tá bom? Voe como águia, vá acima das nuvens, faça o seu ninho, no penhasco, longe de tudo e de todos, aonde a segurança habita e você pode passar a noite tranquilamente, aonde ao longe você pode espiar aquilo que está acontecendo lá embaixo. Não permita que corvos roubem a sua paz. É isso. Continue pescando, continue trabalhando, continue fazendo o que você sabe fazer de melhor para o Senhor, e Ele vai recompensar na hora certa, na medida certa. Você terá a recompensa que é necessária para sobrevivermos nesta terra. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar, vamos orar, vamos orar, porque eu tenho algumas pessoas por quem eu preciso orar. Essa é a minha relação. Se você tem uma relação, pegue ela agora. Eles falaram que poderia 1 hora. Eu falei que faria com 30, mas vamos fazer com menos, tá bom? Vamos lá? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão envolvidos em algum tipo de conflito. Seja ele o conflito que for. Governamental, militar, ideológico, religioso, qualquer que seja ele. Que a tua boa mão esteja livrando os homens e mulheres que são seus filhos, que são aqueles mais vulneráveis, aqueles que são mais atingidos por estas situações. Que o Senhor livre a cada uma dessas famílias, livre as crianças, os idosos, os adultos, os jovens, os adolescentes, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles, aonde quer que esteja um conflito em andamento, que o Senhor faça com que esses homens e mulheres que estão no comando desses conflitos voltem para a mesa de negociações e façam as negociações que são necessárias para voltar à paz tão esperada. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas. É a melhor escolha que você poderia fazer durante toda a sua vida. Voar como águia, ficar acima, na direção de Deus. Que o Senhor possa escrever o nome de cada uma delas no livro da vida, perdoando seus pecados e tornando-as filhas e filhos queridos que são, dando-lhes o poder de serem feitas seus filhos e suas filhas. Eu oro nesse momento, meu Pai, por todos aqueles que estão voltando para o caminho, se desviaram pelos mais diversos motivos, mas agora estão retornando, sabendo que longe do Senhor não há alegria, não há paz, não há prosperidade, não há saúde. Que o Senhor abençoe a cada um deles e cada uma delas também. Eu oro por aqueles que estão vivenciando o luto, infelizmente nesses dias de dificuldades, de problemas, de necessidades, serem enlutados, serem colocados diante de uma dor tão grande, piora e muito a situação de cada uma dessas pessoas. Por isso, eu te peço que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, console o coração de cada uma dessas pessoas.
parentes, amigos, familiares, que possam ser consolados em nome de Jesus. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela irmã Maria Dourada e a família, oro pelo Fabiano, pela Isabela, pelo Miguel e a família, eu oro pela Dona Néia e o seu Fernando, pelo Edilson, o Adriano, o Vitor, pelo Jean, eu oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias, oro pelos idosos que estão nos asilos e nas casas de repouso, as crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas creches de idosos. Eu oro por todos os doentes, hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação em suas casas. Oro por todos os trabalhadores da saúde. Oro por aqueles que estão nas escolas, estudando, trabalhando, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles também. Oro por aqueles que estão passando por drogadição, alcoolismo, situação de rua, problemas de opressão, depressão, possessão, perturbação, angústia, tribulação, tristeza, espíritos malignos que estão atuando nessas vidas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Vocês não têm poder sobre essas vidas e eu decreto no mundo espiritual a sua falência em nome de Jesus. Você está derrotado em nome de Jesus. Batam em retirada e libertem essas pessoas o mais rapidamente possível. É agora, nesse momento, em nome de Jesus. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados, que todos eles tenham uma bênção especial nesta semana. Que os desempregados encontrem um emprego, que os empregadores gerem mais empregos e os que estão empregados procurem cuidar do emprego que têm, valorizando aquilo que está nas suas mãos. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Feliz semana.